Olá, por um mundo sem guerra, onde cada país e cada povo seja respeitado por seus valores, beleza, tradição e diversidade, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Segundo as pesquisas do professor Fernando Altmaier Júnior, o Brasil abriga a maior comunidade ucraniana na América Latina. Segundo estimativas, haveria entre 500 mil e 600 mil ucranianos e seus descendentes em nosso país. A maioria vive no estado do Paraná. Somente em Curitiba, 70 mil ucranianos e descendentes vivem por lá. No Brasil, o rito oriental ucraniano se organiza em uma arquieparquia chamada de São João Batista, que tem sede em Curitiba e possui 16 paróquias. No mundo, os ucranianos estão congregados pela Igreja Greco-Católica Ucraniana. Ligados a Roma desde o século XVI, a Igreja Católica de Rito Grego Ucraniano possui 37 circunscrições eclesiásticas. A língua litúrgica é o eslavônico antigo e o ucraniano. Uma das mais amadas ucranianas que viveu e morreu no Brasil é a nossa querida escritora e jornalista Clarice Lispector. Para conversar conosco sobre a força, a beleza e as tradições de cultura e de fé da Ucrânia, convidamos Osnilda Lima. Ela é bisneta de ucranianos. Ela também é jornalista e trabalha na Comissão para a Ação Sociotransformadora da CNBB. Osnilda Lima é vice-presidente da Signis Brasil, um organismo que reúne veículos de comunicação da Igreja Católica. Ela tem graduação em comunicação social com habilitação em jornalismo. Tem também especialização em cultura e meios de comunicação. Tem também uma pós-graduação em marketing e mídias digitais. Já foi assessora de comunicação da Caritas Brasileira. Foi também coordenadora de comunicação da Rede Panamazônica na seção do Brasil. Atuou como diretora de jornalismo da Paulinas Editora e também como diretora de jornalismo da Rádio Caiari, no interior do Amazonas. Osnilda faz hoje parte da equipe que ajuda os bispos que compõem a Comissão para a Ação Sociotransformadora da CNBB. Osnilda, é uma grande alegria receber você aqui no programa Parlatório. Eu começo com uma pergunta básica. Qual é o sentimento que experimenta, nas últimas semanas, uma bisneta brasileira de ucranianos? Bem-vinda! Obrigada, Padre Rafael. Obrigada à equipe do Parlatório e também toda a família Pai Eterno que nos recebe em sua casa. Então, falando assim em termos de sentimento, sabe, a gente até se emociona porque a gente vive assim uma preocupação, uma tristeza, uma angústia também por não saber como é que vai se dar os desdobramentos desse conflito na Ucrânia. E aí acaba sendo assim uma dor ancestral, se assim podemos dizer, né? Se a gente pensa, no caso, a minha família, os nossos bisavós que de lá vieram e tantas pessoas que já morreram em conflitos na Ucrânia. Então, a gente vive também, novamente, um luto. Que tipo de história bonita, a gente está falando de tristeza, eu preciso te puxar um pouco para uma coisa bacana. Porque mesmo que esse palco de guerra esteja acontecendo, esteja nele acontecendo coisas ruins, nós precisamos resgatar uma história bonita da Ucrânia. E eu te pergunto, que tipo de história bonita sua família conta para as novas gerações que nasceram no Brasil? Eu acho que assim, a história mais bonita que eu trago é assim, de um povo que luta e que resiste e que acredita, um povo que esperança muito. E nesse sentido, assim, a minha família traz muito a questão cultural por parte
dos alimentos, né, que são assim comidas bem típicas, a questão cultural dos bordados, né, que até eu estou aqui com uma blusa bordada à mão, ponto cruz, a devoção, a religiosidade, isso é muito forte na comunidade ucraniana e congrega a comunidade. Então, essas dimensões da religião, da cultura, da música, é um dos aspectos mais bonitos que a gente preserva. Inclusive aqui, hoje, estando no interior do Paraná, é algo assim muito forte. Osnilda, uma cidade aí perto da onde você está, a cidade de Prudentópolis, a prefeitura dessa cidade diz que 75% da população é de origem ucraniana. E ela é conhecida, eu vou destacar isso, ela é conhecida com o nome de a capital da oração. Qual é a razão desse modo particular de se identificar o povo da Ucrânia? Isso mesmo, eu estou assim a 2 horas de Prudentópolis, eu estou no município de Boa Ventura de São Roque, que inclusive a nossa família migrou de Boa Ventura para este município, hoje onde tem cerca de 150 famílias ucranianas que aqui vivem em Boa Ventura. Mas a gente tem uma ligação, porque temos parentes em Prudentópolis. E, de fato, assim, o que define essa comunidade, e como eu já mencionei, a comunidade ela se reúne em torno da dimensão e da vivência religiosa e da vivência cultural, né? A religiosa é os momentos fortes de oração, e aí eu posso destacar a questão da Páscoa, agora o tempo da Quaresma, que iniciamos ontem, esse período de Quaresma, o período pascal. E depois, quando chega a Páscoa, é uma festa muito bonita. A vigília pascal, ela é muito simbólica e forte. E aí as pessoas participam. E no domingo da ressurreição, né, tem a celebração. E depois da celebração tem as brincadeiras em torno da igreja, onde a juventude se reúne. Então, esses aspectos são assim... Tem os cossacos também, voltando um pouquinho na Sexta-feira Santa, que se reúnem para fazer a proteção, simbolizando os soldados, né? Que guardavam o corpo de Jesus de sexta para sábado. Eles ficam na igreja em vigília até a celebração da ressurreição. E aí tudo com vestimentas típicas, né? Bordadas, os símbolos, as bandeiras. Então, esses elementos acabam fortalecendo muito a comunidade ainda, que tem a Ucrânia muito presente aqui no Brasil. Eu acabei lendo que há muitas igrejas em Prudentópolis. Talvez seja essa a razão de chamá-la de capital da oração. Isso é uma coisa que você está destacando bastante, porque é uma característica a religiosidade do povo ucraniano. Eu queria falar mais... Isso, só reforçando, as comunidades do interior, Prudentópolis, o município tem as comunidades do interior. Cada comunidade tem a sua igreja, né? E muito típica, né? Ucraniana, com simbolismo. E a comunidade se reúne em torno da igreja. Todo o evento, a vida da comunidade é ao redor da igreja. Então, por isso também essa dimensão da capital religiosa. É um povo muito orante, e orante de uma forma assim contemplativa, se assim podemos dizer. Osnilda, a gente que está assistindo a toda essa situação de tristeza, porque uma guerra é sempre uma tristeza, e mesmo que tenhamos conseguido encaminhamentos para acabar com essa guerra, eu queria que você falasse um pouquinho do que você conhece a respeito do povo ucraniano alegre, do seu lado cultural, né? No que diz respeito às festas, à culinária, o vestiário. Você já nos falou que essa sua blusa que você está usando aí já é um símbolo disso, né? Mas queria que você falasse um pouco dessa alegria, da felicidade que esse povo também dá testemunho no seu modo de ser e de agir. É um povo dançante e um povo cantante. Então, tudo também muito ao redor da comida, das celebrações, a festa, e aí é com músicas, com danças típicas. Temos muitos grupos folclóricos de dança, inclusive onde eu estou aqui em Boa Ventura de São Roque, tem o grupo Volênia de dança, que é uma forma também de fazer esse resgate e fortalecimento da cultura ancestral e que continua viva. E aí nós também, inclusive, estamos fazendo um documentário aqui para fazer esse resgate, escutar as pessoas
mais idosas, que são filhas e netas de ucranianos, para reforçar e tornar viva essa memória. Mas, de fato, é um povo assim que celebra muito. Tudo é motivo de festa, tudo é motivo assim de muita alegria. E aí, pelas cores mesmo, aqui a minha blusa ela é vermelha e preta, mas é muito colorido, tudo muito alegre, com flores, com elementos, com símbolos, que isso dá uma vida muito grande para as festas e para os encontros. Você está falando muito aqui dos descendentes, como você. Mas tem algum lugar especial lá na Ucrânia que você acha que simboliza a riqueza cultural do povo e que você possa compartilhar isso conosco? Eu acho que, assim, como elemento eu posso trazer as danças, até porque os grupos daqueles se inspiram muito nas danças da Ucrânia, porque também se renova para se renovar por aqui. A dimensão das danças, dos cantos, inclusive tem instrumentos musicais que são típicos da Ucrânia. O trembite, né, que é tipo uma flauta bem grande, a bandura também, que aí aqui no Brasil tinha só uma pessoa que construía esse instrumento musical, que aprendeu de lá e trouxe. Um outro elemento assim que para mim é muito forte, a região do Paraná, ela tem simbolismos muito próximos com os Montes Cárpatos, ou Carpates, como dizem em ucraniano. Então, a estrutura rural, porque também os descendentes de lá vieram de zona rural. Então, a natureza tem aspectos muito semelhantes com a região daqui onde nós estamos. Então, destaco também esse elemento da Ucrânia. E a música. Eu acho que se tiverem oportunidade de acompanhar, eu talvez não entenda, porque a língua ucraniana também é bem diferente, inclusive o alfabeto, a fala ela é muito diferente, porque é do grego. Mas vale a pena. A musicalidade do povo ucraniano é muito forte, muito bonita. Osnilda, eu vou te pedir licença um minutinho. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, nós continuaremos a nossa conversa com a jornalista Osnilda Lima. Ela que é descendente de ucranianos e fala conosco sobre as belezas da Ucrânia. Eu volto já. Pai eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do Gorgo, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando as almazinhas do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje eu tenho a alegria de receber a jornalista Osnilda Lima. Ela é bisneta de ucranianos. Osnilda, continuamos falando sobre as belezas da Ucrânia. Como é que você se sente diante da forma especial como acontece, como se desenrola
a liturgia ucraniana quando se celebra a fé? Estava pensando sobre essa sua pergunta agora. No domingo nós tivemos a celebração eucarística aqui, a Divina Liturgia, e é uma vez por mês, porque não é paróquia aqui na minha comunidade, então o padre vem da paróquia de uma cidade próxima. E é uma liturgia que traz assim, muitos símbolos, é uma liturgia extremamente contemplativa e que conecta, né, com o divino através de luzes, do sino, da procissão, da comunidade. A liturgia toda ela é cantada, né? Então a liturgia festiva ela acaba sendo, aí é 2, 3 horas de celebração. Então, para mim, assim, viver essa dimensão da fé, e até conversando com a mãe, que celebramos juntas, e sobretudo rezando pela paz, a mãe e outras pessoas da família, de nos conectar. Assim, estamos aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo estamos em comunhão com a Igreja do Mundo, porque é a Igreja Católica, mas de forma muito especial conectada com a forma de celebrar e viver da comunidade que está lá na Ucrânia. Então, e isso me ajuda muito na dimensão de contemplar o sagrado, de se conectar com o sagrado. E aí nós também usamos muito a questão de ícones, iconografia, de contemplar a iconografia, os símbolos, os traços. Isso nos ajuda mesmo numa conexão com o divino de forma muito contemplativa mesmo. Reforço, contemplativa. Osnilda, é interessante, muito interessante mesmo, porque uma liturgia que leva à contemplação, ela alcança, vamos dizer assim, o seu objetivo principal, não é? Eu queria te perguntar, porque a gente está assistindo agora, justamente por causa dos conflitos, muitos depoimentos de padres e depoimentos de famílias, de pessoas da Ucrânia, descendentes de ucranianos e também de ucranianos. E esses depoimentos mostram que esse povo tem uma disposição muito grande para resistir, né? Tem disposição para lutar. Você acha que isso reflete no modo como a sua família e outros descendentes que você acompanha por aí, nessa situação que vocês vivem? Quer dizer, vocês refletem no modo como vocês agem esse espírito que está presente nos depoimentos que nós estamos assistindo esses dias? De fato, isso é um dado muito significativo da cultura e do povo ucraniano, de ser um povo assim muito resistente, até por conta de ser um território que sempre precisou se defender por milênios, né? Ele sempre é palco de conflitos e aí então, e também por tantas outras situações, é um povo que é resiliente, que resiste, que persiste e que se coloca com muita esperança também, né? Diante das dificuldades, não é um povo que caminha com tristeza ou que tem um rosto, um semblante sombrio, mas que vamos lutar, vamos vencer, tem muita esperança. E nesse sentido, reflete sim, padre. E eu acho que, eu até pensava também sobre esse dado, e aí essa junção com, no caso, a minha família, né? Que também tem raízes do povo guarani, do povo indígena. Já pensou essa junção e a resistência dessa comunidade por aqui? Então, é muito bonito isso e muito forte. E você, pessoalmente, simboliza muito disso, porque a gente que conhece a sua atuação e vê você como agente pastoral, você é muito marcada por uma coragem impressionante, né? No trabalho que você já fez, especialmente lá no âmbito da Igreja da Amazônia, não é? Então, eu até pergunto isso, o que é que o sangue ucraniano, você falou que também tem sangue indígena aí por perto, né? Mas o que é que esse sangue tem a ver com a sua forma de se engajar nos trabalhos da igreja? A dimensão da defesa da vida, né? Isso é extremamente forte. A vida precisa ser preservada, a vida precisa ser cuidada e por conta disso a gente vai para o embate, vai para a defesa, vai para a luta. E como você mencionou, a experiência do trabalho na Amazônia, com realidades assim bem desafiadoras também, mas a gente sempre atuou, e é o trabalho da igreja, né, que há muito tempo eu venho
somando nesse trabalho, e acredito muito nesse braço da igreja que parte para o social para trazer e promover uma ação sócio-transformadora, que inclusive é o nome da comissão que eu colaboro. Então, essa raiz ucraniana e também indígena na minha história familiar, ela ajuda muito, sabe, a se colocar no fronte. Para defender e cuidar da vida, e aí não só da vida humana, eu acho que nessa dimensão de um debate maior de toda a criação. Osnilda, você falou agora do trabalho da sua comissão, que você está se referindo à comissão lá da CNBB Sócio-Transformadora, e que tipo de mobilização essa comissão tem feito em relação a esse momento que a Ucrânia está vivendo? Eu vou pegar um recorte mais da comissão aqui do Regional Sul 2 da CNBB, que é onde está a maior comunidade ucraniana. E aí nós já estamos pensando uma campanha de ajuda humanitária financeira para as pessoas vitimadas, né, por esse conflito na Ucrânia. Porque entendemos que nós, como migrantes, e também o Brasil, na verdade, é um país migrante, seja de outros países, ou seja na mobilidade interna. Então, cada uma de nós temos essa dimensão migratória, e aí por que não ajudar as pessoas que estão nesse momento de maior necessidade? E aí, então, estamos pensando e mobilizando uma campanha para enviar ajuda humanitária por parte tanto da Igreja Latina, né, do CNBB, que estamos inseridas, mas também da Igreja Ucraniana para enviar ajuda para o país, para as pessoas e para as comunidades que lá estão sofrendo nesse momento. Osnilda, infelizmente a gente vai ter que caminhar para o encerramento da nossa conversa. Eu digo infelizmente porque está muito agradável e é bom saber. Nós queríamos, com o programa de hoje, mostrar um outro lado que a mídia grande não está mostrando, que é justamente a beleza da Ucrânia. Por isso que a gente está insistindo em trazer elementos que você muito bem tem explicitado para nós. Mas, infelizmente, o nosso tempo termina, mas a gente ainda tem um tempinho que eu queria uma meditação sua. Nós sempre encerramos as nossas conversas aqui no programa Parlatório, trazendo uma citação e pedindo um comentário dos nossos convidados. Para você, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Ele se pronunciou durante a oração do Ângelus, num dos domingos do mês passado. Ele disse assim, abre aspas, quem faz a guerra esquece a humanidade, não se preocupa com a vida das pessoas, põe os seus próprios interesses e a ânsia pelo poder em primeiro lugar. Deixa-se levar pela lógica diabólica das armas e distancia-se do povo comum, que quer a paz. Fecha aspas. Papa Francisco é um grande aliado da paz. Nós somos grandes aliados e aliadas da paz. E aí eu entendo que cada uma de nós, mesmo diante desses conflitos grandes entre países, também possamos e somos chamadas a sermos construtoras da paz nos pequenos gestos. Então, que essa energia que nós construímos entre nós, nas relações familiares, nas nossas ações pastorais, no nosso trabalho, a gente possa fortalecer a paz no mundo. Sejamos pessoas construtoras da paz. Osnilda, eu não tenho palavras para te agradecer. Nós precisávamos de uma palavra assim, nesse momento tão difícil, que o mundo todo assiste aos acontecimentos da Ucrânia. E eu agradeço do fundo do coração a sua participação e a sua palavra aqui no programa Parlatório. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês e a todos que nos acompanham também. Um abraço, Osnilda, muito obrigado. Um abraço também para você que esteve conosco e continue com a TV Pai Eterno. Obrigado e até a próxima.